Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à casa do Senhor, nesse domingo tão especial que nós celebramos a Santa Ceia e também celebramos e fazemos menção aos 503 anos da Reforma Protestante. Apesar da data ter sido ontem, dia 31 de outubro, fazemos a menção no dia de hoje. Vamos orar, iniciando o nosso culto. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que temos em nossa pátria de livremente, abertamente, sem perseguição, professarmos a nossa fé em Cristo. Igreja com portas abertas. Obrigado, Senhor. Pai, fala no nosso coração com a tua palavra, ouça-nos também nas nossas orações, fala conosco através das canções. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui presentes. E esse culto, ó Pai, apesar de pronunciarmos por lábios impuros, o fazemos com singeleza e humildade de coração. Recebe, ó Pai, a nossa adoração nesse culto que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Texto tão importante para o reformador Martinho Lutero. Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O monge agostiniano Martinho Lutero, ao estudar as Escrituras e lecionar o seu curso de Bíblia na Universidade de Wittenberg, observou que o que ele tinha aprendido e o que diziam estava equivocado. A salvação não era por obras, a salvação não era um mérito, mas a salvação era uma iniciativa de Deus de salvar-nos, graça, e a justificação vinda pela fé, uma das grandes bandeiras da reforma. E ainda hoje nós cremos dessa maneira. A salvação não é conquistada por cada um de nós. A salvação não é por mérito, por boas obras que fazemos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Graça é favor imerecido, ou seja, recebemos algo que nós não merecemos. Cristo na cruz cumpriu a lei em nosso lugar. Cristo na cruz pagou o preço pelos nossos pecados. E esse gesto de amor e gracioso de Deus convida-nos à confissão, à penitência, à reflexão sobre os nossos pecados e as nossas falhas. Então, em alguns instantes, em oração silenciosa, confessemos a Deus os nossos pecados e as nossas falhas, com uma certeza: já foram perdoados na cruz de Cristo. Oremos. Vamos orar para o presbítero Max. Porque o amor é tão
certeza de tão grande salvação. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia em nossas vidas. Ó Deus, nós somos pais, somos seres humanos, pecadores, carecemos da tua graça. Aquilo que muitas vezes devemos fazer, certamente não fazemos, mas não olha para as nossas imperfeições, nos aceita da forma como somos, e perdoa os nossos pecados quando nós confessamos, quando nós reconhecemos que carecemos do Senhor, quando nos colocamos dentro do teu altar, com nosso coração contribuído, reconhecendo a nossa falha, pedimos a tua misericórdia, que certamente com olhar de amor, de carinho, de bondade, nos aceita, nos perdoa, nos dá a condição de estarmos aqui em plena comunhão. Abençoa-nos nessa noite, Pai amado, nós possamos exaltar e glorificar o teu santo maravilhoso nome. Pedimos que tu venha abençoar cada família aqui representada nessa noite. No início dessa semana, no início desse mês, nós possamos, Senhor, fazer a tua vontade. Nós possamos ter atitudes que de fato possam te agradar. Misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a permanecermos fiéis, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Deus, derrama a tua graça sobre as nossas vidas. Fala aos nossos corações através do teu santo maravilhoso Espírito. Que ele possa estar tocando em cada um dos nossos corações nessa noite, através de todos os atos de Espírito. Usa o servo com poder e glória, para que, através da orientação do teu Espírito, possa ministrar aos nossos corações e que a tua palavra possa ficar muito gravada em nossos corações, e que ela faça diferença na nossa jornada, na nossa caminhada, e possamos assim te agradar, Seja os nossos irmãos que aqui não estão, porque talvez estão enfermos, precisando de sua casa, de ter suas dúvidas, de ter suas dificuldades, e aqueles irmãos que aqui estão, são celulares, onde tem esse encontro da tua graça não alcançados, aqueles que estão acompanhando esse culto através das redes sociais, fala aos seus corações. Levando a sua da tua graça, a tua bênção, e que assim, Senhor, matados na mesma fé, unidos com o mesmo propósito, possamos agradecer, exaltar e glorificar o teu santo nome. Nós te agradecemos por tua grande liberdade, te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos juntos para te louvar. Portanto, Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa oração, aceita a nossa oração, pois nós fazemos tudo de nosso coração. Reconhecemos que precisamos, fortalece, ajuda-nos, Senhor, na tua querida vontade. Nós te invocamos, nós te agradecemos, Pai. Não queríamos qualquer merecimento, não, absolutamente não, mas nós te invocamos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Levar os nossos corações a participar da tua ceia, Deus, que nós possamos arrepender dos nossos pecados, confessar, colocar diante do teu altar toda a nossa angústia, todas as nossas dificuldades, e crermos e esperarmos no Senhor, pois o disse que não tem a resposta certa, no momento certo, Ele está no controle de todas as coisas. Tu és Deus todo-poderoso, és Deus ontem, hoje, e a certeza que serás eternamente. Em nome santo de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador, tudo que desde já agradecemos. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, vamos cantar ao Senhor durante os cânticos. Os irmãos e irmãs que vieram preparados com seus dízimos, com suas ofertas, fiquem à vontade para vir à frente e demonstrar aquele caixa do Delta Pilaço. Se você é nosso visitante, não sinta-se constrangido. Esta é uma bênção para os membros da igreja. Mas desde que espontâneo em geral, fique à vontade para ofertar e dizimar. A arrecadação da nossa igreja vem dos dízimos e ofertas. Não temos nenhum outro meio, não fazemos festas nem promoções. E temos muitos desafios para este ano ainda e para 2021. Temos o sonho de ampliar nosso equipamento audiovisual,
de trazermos um obreiro para trabalhar na nossa congregação, para trabalhar com os jovens, enfim, temos sonhos. Eu gostaria de desafiar a igreja a sonhar juntamente conosco e a contribuir para que esses sonhos aconteçam. Dependemos disso. Você nunca vai ver uma igreja presbiteriana fazendo um apelo financeiro que não seja bíblico. Eu posso contar com o amor e com a disponibilidade, a liberalidade dos irmãos. É a nossa responsabilidade também. Então, sonhe conosco. Gostaria muito que no ano que vem tivéssemos mais um pastor, tivéssemos um equipamento maravilhoso, de alto, som, enfim. Mas para isso nós precisamos muito do apoio e desse desafio enquanto igreja. Então, durante as canções, aqueles que vieram preparados, fiquem à vontade, fiquem à disposição, e aqueles que já têm contribuído de maneira online, enfim, feito técnicas, blog, etc., também, se precisarem, serão deixados. Vamos louvar o Senhor com canções. Amém, irmãos. Vamos colocar em pé para adorar o nosso Deus e cantar com alegria. Castelo, forte é o nosso Deus dessa noite.
pode vir chegar. Com ele reinarei. Gracias.
perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém, Senhor, muito obrigado por nos trazer aqui essa noite, meu Deus, e poder cantar louvores a Ti. Somos gratos por cada um aqui presente, por cada família que o Senhor possa estar cantando, abençoando cada um. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados. Somos falhos, pecadores, necessitamos do teu perdão. Como te quero ser, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que eu veja quem tu és,
belíssimas canções muito pertinentes para essa menção à reforma, canções que falam de graça, e umas que foram compostas. Castelo Forte foi composta por Martinho Lutero, quando ele estava exilado no castelo de Wartburg, sob a proteção do príncipe Frederico Sábio, né? E ali, olhando aquele castelo, ele compõe que o Castelo Forte, na verdade, é Deus. Muito pertinente aqui no repertório para esta noite. Bem-vindo, Fernando, à equipe de cânticos, Deus abençoe. Bem-vindo, Vandaia, lá em cima, da nossa multimídia, né? Que alegria. Precisamos de irmãos e irmãs para nos ajudar. No louvor, na transmissão, na mesa de som, enfim. Então, estamos aí fazendo esse apelo a você que pode, quer nos ajudar. Devemos marcar uma reunião, de repente agora para início de dezembro, com a equipe que estiver exposta e estabelecermos alguns parâmetros para esta multimídia, esse desafio. Né? A pandemia empurrou-nos para isso. Não estávamos preparados. Agora é pegar um tranco e vamos fazer algo. E se vamos fazer, eu acho que temos que fazer com qualidade. Isso é fundamental. Então precisamos de irmãos e irmãs para nos ajudar. As nossas atividades presenciais continuam aos sábados, às 19 horas. Sábado às 19 horas, o nosso grupo de jovens aqui na igreja. No domingo, às 9 e às 19 horas, o nosso culto. São dois cultos iguais, de manhã e à noite. Tá? Durante a semana, nós temos as nossas lives. Então, às terças e às quintas-feiras, às 19h30 as canções e às 20 horas o estudo e o momento de oração, transmitido pela nossa página no Facebook. Então, vamos continuar presencialmente, vamos continuar online também. Tá? Hoje o nosso áudio não está muito bom para quem está nos assistindo. Tivemos um pequeno problema com a interface que capta o som da mesa. Nós estamos captando o som da mesa, o som ambiente. E aí o microfone é muito sensível. Então, a quem nos assiste, tenha paciência, só hoje. Em breve, tudo estará muito bom para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu agradeço a todos que nos visitam, sejam bem-vindos. Lá ao fundo tem um pequeno formuláriozinho, você pode deixar o seu nome e telefone. Se você quiser, deixe o seu nome, deixe o seu telefone. Depois eu quero fazer contato contigo, mandar um oi, para nos conhecermos, enfim, né? Então, por favor, só pedir a alguns irmãos e irmãs que estiverem à porta, eu gostaria de deixar o meu nome no telefone e com certeza eu farei contato contigo posteriormente. E mais uma vez, sejam muito bem-vindos todos os nossos visitantes. Para a nossa meditação, Apocalipse, capítulo 2. Por enquanto, nós não estamos tendo culto infantil, mas papais e mamães não se preocupem, tragam as crianças, tá? Se a criança correr para a igreja, enfim, nós entendemos, são crianças, tá? Mas não deixe de vir ao culto se você pode, até nós voltarmos ao culto infantil. Venha, traga a criança, nós somos maduros para entender que a criança vai ficar inquieta aqui uma hora e 20 sentada, tá? Mas venha, participe, não seja esse o motivo para você não vir. Temos maturidade para lidar com crianças. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança
e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei no seu lugar o teu candeeiro. Não te caso, não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouçam o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Oremos. Pai, agora que vamos meditar na Tua Palavra, prepara o nosso coração para que aprendamos de Ti. Quanto a mim, ó Senhor, coloco nas Tuas mãos, para ser leve instrumento Teu. Ilumina-me, ó Santo Espírito, pois importa que seja a Tua e não a minha voz. Importa que Tu cresças e eu diminua. Pai eterno, fala conosco pela Tua Palavra, edifica a Tua Igreja, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos faz um convite a essa igreja para retornar, para voltar, para regredir no bom sentido. A Reforma Protestante também foi um movimento que tentou estabelecer um retorno, um regresso, à volta daquilo que era essencial e fundamental para a Igreja. Em 1517, o monge agostiniano, professor de Bíblia da Faculdade de Wittenberg, o alemão nascido em Gaia, Martinho Lutero, prega suas 95 teses no portão da Catedral de Wittenberg. E ele o fazia para desafiar todos os acadêmicos e sacerdotes, enfim, formalizando um debate acadêmico sobre um tema que foi muito caro para Lutero: as indulgências. As indulgências eram documentos assinados pelo Papa que garantiam a salvação. Então você pagava um certo valor e tinha uma indulgência que lhe garantia o perdão de pecados. Aliás, existiam algumas indulgências caríssimas que garantiam o perdão de todos os pecados, assinado e autenticado pelo Papa. O que aconteceu? Que foi o estopim da reforma luterana? O recém-ordenado arcebispo de Brandenburg, Caetano, e ele não tinha nem idade, e dias antes desse fato acontecer, nem sacerdote ele era lei, mas foi comprada a sua ordenação e ele tornou-se arcebispo de Brandenburg. E então o Papa autorizou que ele fizesse uma renda de indulgências especiais em toda a Alemanha e também em Wittenberg. João Tetzel era um frei dominicano e era o melhor vendedor de indulgências que nós temos registros aqui na história. Era um vendedor de mão cheia, vendedor de salvação. Quando ele se aproxima de Wittenberg, Lutero então se manifesta. Ele não poderia coadunar com aquilo. E aí então vem as 95 teses que foram pregadas no portão da Catedral de Wittenberg. Uma maneira comum à época de convidar ao debate acadêmico sobre um tema. As 95 teses de Lutero, recomendo que todos que leiam, basicamente elas vão atacar a questão da indulgência, da essência das 95 teses, justamente contra a indulgência e outras práticas que Lutero condenava da Igreja Católica neste tempo. Bom, foi inevitável a reforma. A Igreja não quis reformar-se, a Igreja não quis ouvir o que a Sagrada Escritura dizia, e com isso um cisma, uma cisão foi inevitável. Luteranos, depois calvinistas na Suíça, huguenotes na França, reformados, enfim, a reforma espalhou-se por toda a Europa e depois por todo o mundo. Apesar de nenhum reformado ter escrito literalmente as famosas 5 solas da reforma, né? Mas deduz daqueles que eles diziam, né? Não há um reformador que escreve, essas são as 5
escolas, né? Mas como se fosse um excerto, um resumo daquilo que os reformadores diziam, e vejam que todas são uma busca de um retorno. Lutero não queria dividir a igreja, queria reformar, queria que ela voltasse à prática bíblica. Então a bandeira dos reformados, sejam luteranos, sejam calvinistas, sejam na Alemanha, na Suíça, na França, posteriormente na Inglaterra, né? Sobre o rei Henrique VIII, o bispo Thomas Cranmer, a base era só a graça. Uma época em que você era salvo por comprar indulgência, por fazer boas obras, salvação pela graça. Então, só a graça de Cristo, só a fé, a justificação é pela fé. Você é salvo por fé e não por obras. Só a graça, só a fé, só Cristo ou somente Cristo. Não é o Papa ou cabeça da igreja, não é o líder religioso, mas Cristo é o Senhor soberano da igreja. Só Cristo, só a Bíblia. Os reformadores descartavam toda e qualquer tradição humana ou documento produzido por Papa. O que importava era a Bíblia, só a Escritura, só a Bíblia. E glória somente a Deus e a nenhum outro homem. A glória deveria ser dada somente a Deus. E assim solidifica-se como os ideais da reforma, conhecido como cinco solas, né? Por causa do termo latim, sola gratia, sola fide, solus Christus, sola escritura, só lhe deu glória. Veja, são movimentos de retorno, de reflexão, de voltar à origem da igreja. Você que leu alguma obra de Calvino vai ver que ele cita muito os pais da igreja. Cita muito Bernard Clairvaux, Santo Anselmo, dentre outros, de um retorno, uma busca. O texto que nós lemos aqui em Éfeso também fala de um retorno, não é verdade? Cristo não convida essa igreja de Éfeso a voltar atrás, a refletir e a analisar. Então vamos ver o que esse texto tem a nos ensinar. Bom, é um texto que está em Apocalipse, e Apocalipse às vezes nos assusta porque é uma literatura muito diferente. Na verdade, é literário, né? E assim nós temos que respeitar esse gênero chamado apocalíptica, que é carregado de enigmas, de metáforas, de discursos proféticos, enfim. O que nós temos aqui no capítulo 2, depois no capítulo 3 também, são 7 mensagens que o próprio Cristo envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Que essas 7 igrejas acabam representando todas as igrejas do mundo antigo e, por que não dizer, todos nós ainda hoje. E a primeira mensagem é endereçada à igreja de Éfeso. Esta mensagem é uma mensagem profética, não é uma carta, não é um bilhete, é uma mensagem profética que Jesus Cristo manda João escrever. João está preso na ilha de Patmos, ele não pode vir e falar. Então Jesus manda que ele vá e escreva. A estrutura desse texto é muito parecida com daqueles profetas menores na Escritura. Oséias, Abaúm, Abacuque, aqueles textos lá. No finalzinho do Antigo Testamento, se jogar Mateus e voltar, você vai achar esse pessoal todo aí, né? Se você nunca ouviu falar em Abacuque, se você nunca leu Naum, Malaquias, Zacarias, aconselho que você marque uns discipulados com o pastor Anderson urgentemente. A escritura literária, a escritura do texto é muito parecida. A autoridade de Deus denunciando algo naquela igreja, convidando ao arrependimento, mostrando um juízo e apontando uma recompensa. É uma fórmula comum nos profetas menores. Denúncia, arrependimento, mudança de postura, ameaça se não mudar e uma promessa de salvação. Então temos um texto aqui com uma estrutura profética muito parecida com os profetas menores. Profecia não é adivinhar o futuro. Esse é um aspecto secundário da profecia. A profecia tem em seu primeiro âmbito uma ideia de denúncia. Os profetas denunciavam que estavam errados. Era a voz de Deus convidando o povo ao arrependimento. Então, a profecia como previsão do futuro também acontece, também é literário, também está na Bíblia, mas é um outro âmbito, menor do que esse aqui, de denúncia do presente. Então, vamos ver, é um texto carregado de metáforas, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Anjo aqui tem dupla interpretação. Tá? Anjo
na ideia dos judeus, principalmente no Antigo Testamento, cada nação tinha um anjo, Israel tinha o Senhor como seu protetor, então é uma ideia de um ser celestial. Mas parece que a ideia de anjo, no texto de Apocalipse, se refere à liderança da igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso, ele está fazendo menção à liderança, ao pastor, ao presbítero, ao conselho, a toda a liderança daquela igreja. Apesar do duplo sentido de anjo aqui, essa dupla interpretação, podemos preferir pela aplicação prática que anjo se refere à liderança da igreja em Éfeso. Escreve, João tinha que escrever, ele estava preso. Estas coisas, aquele que conserva na mão direita 7 estrelas. 7 estrelas, estrela é um símbolo na literatura apocalíptica para anjo ou hostes celestiais, seres celestiais. Falar que ele tem na mão direita as 7 estrelas é falar que Jesus Cristo é aquele que tem soberania e autoridade no céu, que é o Senhor dos anjos, que é o Senhor dos seres celestiais. Então, isso significa ter 7 estrelas. O número 7 é a ideia de todos, de plenitude, de completude e etc. Tá? Então, as 7 estrelas, ou seja, aquele que é Senhor também de toda a criação celestial, anjos, enfim. Então, esta é a ideia de estrela aqui em Apocalipse, tá? Literatura difícil, mas nem tanto, só estudarmos direitinho. Que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Candeeiro ou candelabro era um instrumento que iluminava no passado, tá? O candeeiro aqui tem 7 candeeiros, né? Tem também dupla interpretação. E, aliás, até uma terceira interpretação para a igreja de Éfeso em especial. Tá? O candeeiro aqui representava os 7 candeeiros, a ideia de plenitude, de todos. Significa a presença de Deus no mundo, significa a presença de Cristo na sua igreja e a presença dele no mundo. Tá? Significa a autoridade da igreja, então é a presença de Cristo no mundo através da igreja que dá autoridade a ela. E para Éfeso tinha um significado muito especial. Éfeso era a maior, a mais rica e a cidade mais importante da Ásia Menor de toda a Ásia. Ela era chamada a Luz da Ásia, Cidade Luz. Hoje temos Paris, nessa época era Éfeso, a Luz da Ásia. Falar para eles luz de candeeiro é muito significativo também. O que Cristo está dizendo é que Ele está presente, né, o candeeiro é a presença dele, e ele, ao ele caminhar, ou seja, ele conhece, enfim, mas também falar em luz, falar em candeeiro é muito importante nesse contexto de Éfeso. Conheço as tuas obras, o teu labor, então faz uma série de elogios a esta igreja. É uma igreja que não tem problemas morais, é uma igreja que não tem problemas teológicos, é uma igreja que não aceita falsas heresias, não suporta os falsos apóstolos. É uma igreja perseverante na tribulação. É uma igreja que suportou as provas por causa do nome de Jesus e não esmoreceu. Ou seja, uma igreja vibrante. Era uma igreja atuante, uma igreja rica e uma igreja grande. Essa, sem sombra de dúvidas, poderia ser a maior e mais importante igreja da antiga Ásia Menor, hoje a atual região da Turquia, ali na costa do Mediterrâneo. Se algum dia você for lá e quiser me convidar, eu venho com prazer fazer tudo isso nessa região, para vermos as ruínas destas igrejas. Bom, tem ainda um outro elogio que Cristo fala, que eles têm a favor, que eles odeiam as obras dos nicolaítas. É difícil a gente tentar entender o que são esses nicolaítas. Apesar de tentar identificar como herege do passado, possivelmente nicolaíta, pode ser traduzido por destruidor do povo, era gente de dentro da própria igreja que causava problema. Eram aqueles que tinham prazer em relativizar, eram imorais, enfim, eram os perturbadores do povo. Né? Então, o povo da própria igreja que criava problema. E lá também não tinha isso. Então, aquela meia dúzia dava problema, a igreja falou: opa, ou aqui não tem problema não, a gente tem que resolver, aceitar, enfim. Então, veja, era uma igreja aparentemente muito boa, não é verdade? Sem problemas teológicos, sem problemas morais.
sem problemas de divisão e confusões internas. Mas Cristo também faz uma denúncia a esta igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei no seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ufa, eu vejo Cristo aqui mostrando aquela sua face do pai amoroso, mas que também disciplina. É aquele pai que ama o filho, mas também mostra a cinta, mostra a sandália. Geralmente só o fato de mostrar já assusta, né? Já faz a criança pensar. Esse é o Cristo que agora faz uma denúncia, que inclusive traz uma mensagem de condenação muito complicada. Mover o candeeiro significa extinguir a presença da igreja no mundo. Mover o candeeiro significa apagar a luz daquela igreja. Mover o candeeiro significa vocês não vão existir mais. Então a ameaça aqui realmente deve ser assustadora. A igreja que perde a sua relevância, que perde o seu amor por Cristo, que torna-se um mero movimento religioso, sem entender de fato por que está aqui, é movida. Tanto que em Éfeso, a igreja realmente deixou de existir. Não há igreja e tampouco a herança desta comunidade na cidade de Éfeso. Talvez alguma ruína somente. Interessante, né, pensarmos nesse aspecto também da disciplina do Senhor. Mas antes de pensarmos na ameaça, pensemos na graça que ele mostra nesse texto, convidando esta igreja ao arrependimento e ao primeiro amor, a prática das primeiras obras. Eu entendo da seguinte maneira: não adianta esta igreja ser rica, estável, teologicamente correta, moralmente irrepreensível, se não tiver amor por Cristo e uns pelos outros. O amor deve ser a base que faz com que nos leve às outras obras. É por amar a Cristo, por reconhecer a salvação dele, que eu vou me esforçar e trabalhar no reino dele. É por conhecer e amar a Cristo e ao próximo que eu vou me dedicar aos dons e talentos, que eu vou combater as heresias, que eu vou ensinar, que eu vou discipular, que eu vou contribuir. Paulo, abordando essa mesma temática na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 13, ele registra no início desse capítulo um hino cristão. Um hino cristão era muito cantado nas comunidades, ele registra que fala exatamente sobre o amor, E ele chega a uma conclusão que não adianta nada você dar tudo que você tem, você ter toda a ciência e toda a sabedoria, até dar o seu corpo em sacrifício. Se não tiver amor, essas obras são vãs. Amor a Deus, amor ao próximo. E esse é o convite que Cristo faz nesta igreja em Éfeso, que aparentemente estava muito bem. Eles tinham se tornado religiosos, estavam ali para cumprir o hábito religioso. Bom, a reflexão desse texto é uma reflexão moderna e é um texto que fala sobre retorno. Assim como o ideal da reforma protestante foi um retorno, uma reflexão, e entre os lemas dos reformadores estava igreja reformada, sempre se reformando. Entendiam que a igreja deveria sempre refletir, sempre inspecionar-se e voltar àquilo que é essencial. Só a graça, só a vida, só os Cristos, só a Escritura, só lhe deu glória. Que esse texto nos confronte com uma pergunta: por que eu venho à igreja? O que me traz à igreja? O que me faz estar aqui ao me preparar à tarde para estar aqui à noite? Você já fez essa pergunta para si mesmo e uma profunda reflexão? Talvez nós que não somos melhores que o povo de Éfeso, às vezes entramos no modo automático. E a igreja torna-se para cada um de nós um clube social. Eu venho aqui, eu encontro os irmãos e as irmãs, eu cumpro o meu dever religioso e volto para casa. Ou eu venho para a igreja e daí, pelo menos eu não estou no boteco bebendo, né? Eu não estou me enchendo das coisas de Deus, né? Melhor é estar aqui mesmo do que estar lá. Ou não tenho muito o que
fazer, então eu vou para a igreja. Às vezes nós confundimos, né? Alguns vêm à igreja por medo de Deus. Bom, eu vou vir à igreja porque vai que Deus me castiga, né? Então eu vou na igreja e Deus vai me livrar do castigo. Alguns vêm à igreja para negociar com Deus. Quero aquele emprego, quero aquele namoro, quero ter aquele casamento, eu quero ficar bem, quero isso, quero aquilo. Então eu vou na igreja, é óbvio, né? Deus, eu vou na igreja, domingão, porque eu estava vendo o domingão do Faustão, eu vim na igreja, eu vou pastorando. Então, no mínimo, o Senhor quer me mudar. Então, às vezes, vem na igreja para fazer troca. Enfim, muitos vêm à igreja e talvez por motivos que realmente devam ser confrontados pela Escritura, pelo Espírito Santo, por esta terrível revelação que Cristo faz acerca da igreja de Éfeso. E o nosso primeiro amor? Será que o que não nos deveria trazer aqui é somente o amor de Cristo? É o amor por Cristo? É reconhecer a salvação? Ou seja, vão passando os anos, nós vamos perdendo aquela paixão, aquele vigor, aquilo que a igreja representa, a salvação, o corpo de Cristo, a comunidade do Cristo ressurreto. Corremos o risco de nos tornarmos religiosos, vir aqui para cumprir um ritual. Deus, bati meu cartão da fé durante a semana aí também, estamos quites, estamos empatados. Olha que texto maravilhoso, para desconstruir em nós estes conceitos que são prejudiciais. Porque caso não haja arrependimento, caso nos tornemos irrelevantes, apenas robôs, androides, no automático, religiosos, sem realmente refletir a prática das primeiras obras, o amor, o primeiro amor. Cristo move o nosso candeeiro, apaga a nossa luz, extingue a nossa presença no mundo. Que terrível! Eu não gostaria de ter estudado Apocalipse para ficar tão aterrorizado com o que significa mover o candeeiro. Eu queria que fosse algo mais leve, e não é. Mover o candeeiro é extinguir a presença daquela comunidade do mundo. Espero que isso nunca aconteça conosco. Igreja reformada sempre se reformando. Hoje é o nosso domingo de Santa Ceia também. E a ceia é o sacramento que mais nos convida a trazer a memória. Cristo sabe que a igreja tem memória fraca. Por isso ele deixou a ceia como um memorial para nos lembrarmos da cruz, nos lembrarmos da obra dele, nos lembrarmos da salvação. Ora, que ocasião especial que temos neste domingo de ceia e de menção à reforma, confrontados por esse texto e refletirmos sobre a nossa própria vida. O que estamos fazendo aqui? É pelo nosso amor a Cristo? É por adorá-lo? É por saber quem Ele é? E aí nós nos reunimos em amor em volta do nome dele? Uma pergunta pertinente. Eu quero concluir esse sermão contando um pouquinho sobre o passado meu. Eu fui batizado, eu fiz profissão de fé na Igreja Presbiteriana Independente de Jaguaruna, lá no interior de São Paulo. Então, as minhas raízes também estão na IPI, né? Pela coroa real, salvador, né? E eu lembro do meu dia do batismo e profissão de fé. Eu não dormi direito de sábado para domingo. Eu trabalhava como office boy, então dei lúcida, tinha uma calça, uma camisa amarela social, uma calça cinza e um sapatinho preto. Pedi graça emprestado para o vizinho, né, de sapato, deixei o sapato comigo, deixei aquela roupa intocada. O culto é 7h30, eu fui tomar banho, acho que era 5 da tarde. 6 horas eu estava ali ansioso aguardando a carona. E assim foi sucessivamente nesses primeiros dias, nesses primeiros meses, a ansiedade que eu tinha de estar lá. Porque antes da igreja eu era um viciado em drogas, um ateu, uma pessoa cheia de amargura e de angústia. Então, por amar a Cristo, eu via na igreja a palavra dele, a comunhão, o amor, ou seja, a presença de Cristo acontecendo ali. Eu tinha ansiedade para que o domingo chegasse. Os anos vão passando, os dias vão passando e nós vamos mudando. Nós vamos ficando diferentes. Temos que colocar o relógio para despertar 3 vezes para não perdermos o horário do culto. E às vezes na terceira vez fala, nossa, eu tenho que ir porque eu sou pastor, então não tem culto. Não é verdade que às vezes nós também temos que olhar para esse texto, olhar para os ideais da reforma e voltar de nosso coração à prática da primeira obra que me trouxe aqui. Aquele coração que realmente vibra e anseia por Cristo e ama a igreja
porque ama a Cristo. Esse sentimento que deve nos mover, porque aí as coisas tornam-se muito mais fáceis. Aí nós saímos da superficialidade para de fato vivermos uma fé viva, uma fé reformada é isso, e sempre está avaliando o seu próprio coração. Irmãos e irmãs, que esta palavra confronte-os como também tem confrontado a mim. Nós vamos para um momento especial de Santa Ceia. Quero convidar os presbíteros presentes, presbítero Marcos, presbítero Paulo, para virem aqui à frente. Enquanto isso, a igreja, por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Versículos de 26 até o 29. Mateus, capítulo 26, versículos de 26 até o 29. Texto esse que nos convida à ceia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Esta não é a mesa da igreja presbiteriana, esta é a mesa do Senhor, de maneira que todos aqueles que estão em plena comunhão com qualquer igreja evangélica estão convidados a participar conosco da ceia. Todos aqueles que em seu coração professam Cristo como único e suficiente Salvador e o amam, estão convidados a participar da mesa do Senhor. Antes de consagrarmos os elementos, eu gostaria de dar uma instrução. Por determinação da Secretaria Estadual de Saúde, a ceia deve ser entregue de maneira embalada. Talvez você não tenha ainda participado da nossa primeira ceia, mas é bem simples. Você tem os dois elementos, o pão e o suco, no mesmo recipiente. Há uma tampinha aqui em cima. Você tira e tem acesso ao pão. Deixa o pão. O recipiente que guarda o pão é a tampinha do cálice. Você descocha e você tem o suco à sua disposição. Esses cálices foram higienizados. Quem preparou também fez tudo com a maior higiene possível para nossa segurança nesse tempo de epidemia. Quando você receber o pão, receber o cálice, você já pode participar da ceia do Senhor, ok? Nós vamos orar consagrando os elementos. E o presbítero Paulo, que ora, por favor. Pai de amor, obrigado, Senhor, por podermos estar na tua casa para louvar, bendizer o santo nome. Obrigado, Pai, por esse momento de consagração da Santa Ceia. Obrigado, Senhor, por teu Filho Jesus, pela cruz do Calvário, por ele estar à sua direita. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos. Tudo isso eu te peço, te agradeço e peço bênçãos sobre essa igreja, sobre os membros que não podem aqui estar, sobre os que aqui estão, que esteja abençoando, andando, abençoando o nosso pastor, sua esposa, ó Pai, pedindo Deus também sobre o nosso conselho, os diáconos, o louvor, sábado, todos, ó Pai. Tudo isso te peço e agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo partido, disse: Este é o meu corpo que é entregue por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de ter ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue,
sangue que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pergunta se alguém foi involuntariamente omitido ou omitida da distribuição da ceia, que será prontamente servido ou servida. Os músicos tomam a ceia, nós vamos orar agradecendo por este momento tão especial. Vou pedir para a nossa irmã presbítera Dusa Romeiro que ore intercedendo por todos nós e agradecendo pela Santa Ceia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, te adoramos na beleza da Tua santidade. Te agradecemos, Senhor, por este dia, porque nos congregamos aqui em Tua casa para Te louvar, para Te adorar, para Te bendizer, porque só o Senhor merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a nossa gratidão. Nesse momento especial, te agradecemos porque podemos participar desse momento sagrado, relembrando que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele morreu para nos perdoar os nossos pecados, mas Ele ressuscitou, está vivo e intercede por nós. Te agradecemos pelos momentos aqui passados,
Pedimos que o Senhor abençoe esta igreja, toda essa congregação que aqui se reúne, e que o Senhor esteja com os olhos fixos em cada um de nós, para que possamos estar sempre juntos aqui, Pai, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas olharmos sempre para ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, e te pedimos por tudo que agradecemos. Amém. Seria a bênção. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Um bom feriado, uma boa semana a todos e todas.